Pessoal, então estamos aí hoje novamente. Bom dia, né? Primeiramente, sejam todos bem-vindos. Então vamos, enfim, ter nossa primeira aula de laboratório de programação aplicada, depois de 2 semanas aí de acolhimento, que foi o acolhimento geral lá do dia 18 e a reunião que a gente teve de professores referente à semana de acolhimento, né? Que é a organização do curso, as instruções para o ocorrimento do semestre. Então hoje eu vou estar introduzindo aqui o laboratório de programação aplicada. Esse material aqui específico, esse slide, já está disponível no SIGA-A, tá certo? Eu já até preenchi alguns dados, algumas informações no SIGA-A para essa disciplina. Não sei, apesar da turma ser a mesma, ser segundo ano, então eu vou ser um pouco mais breve hoje, porque parte das informações vocês já conhecem. Então não vou gastar muito tempo ali em apresentação pessoal. Vou falar mais sobre os cursos, os nossos encontros e sistemas de avaliação. O que a gente vai fazer aqui. Bom, apresentação pessoal. Então aí, se tiver alguém diferente, é o professor Lucas, né, lá do Departamento de Engenharia Mecatrônica. Estou lá no laboratório Make Sinais e Sistemas e deixo aqui, muito importante, né, os dados de contato, que é o e-mail institucional, o telefone institucional e as plataformas eletrônicas, que, lembrando, nossa principal ferramenta é o SIGA-A, Microsoft Teams. E os vídeos serão disponibilizados no canal do YouTube. Então vocês têm acesso a esse vídeo qualquer dia, qualquer horário, sem a necessidade de fazer o download. Basta entrar lá e assistir quantas vezes quiser. E as plataformas alternativas aí, que é a RNP Conferência, né, a Rede Nacional de Pesquisa, ou o Google Meet, que podem ser utilizadas. Lembrando que também aquela ideia deve ser respeitada. Qual ideia, Lucas? Que a questão da disponibilidade. Então, lembrem-se, vocês vão mandar e-mail, eu não vou responder muitas vezes de imediato. Mandou coisa final de semana, mandou feriado. Se não for dia de trabalhar, eu não vou estar trabalhando. Então, respeitem aí o meu descanso. Basicamente isso. Bom, vamos passar para a parte que interessa, que aquela parte ali eu acho que todo mundo já conhecia, que é a respeito da disciplina Laboratório de Programação Aplicada, tá? Então, qual é o objetivo do Laboratório de Programação Aplicada? Bom, é realmente introduzir vocês nesse ambiente de programação. Então, é desenvolver a lógica para a programação. Então, ao final do curso, tá, que é o final do ano, que vai ser março do ano que vem, se eu não me engano, a gente termina ali dia 10, dia 15 de março de 2022, que é quando o ano letivo nosso termina. Como que vai ficar a nossa situação? Eu espero que vocês consigam solucionar e implementar problemas de raciocínio lógico. Programação, tá? Ela é, na verdade, problemas de raciocínio lógico. Então você tem que organizar as ideias passo a passo para que o código, né, que você escreveu realize devidamente as atividades e desempenhe as funções que você queira. Então é preciso ter uma organização muito grande em relação a código. Então, aplicar as técnicas para desenvolvimento de algoritmos, implementar e utilizar em uma linguagem de programação estruturas de controle na resolução de problemas computacionais. Então, na verdade, a gente não vai trabalhar aqui nem com uma linguagem, mais à frente eu mostro. Inicialmente, há previsão aqui para a gente poder trabalhar com 4 linguagens de programação. Então, o que não é problema, tá? O que não é problema, porque uma vez que você estabeleceu e aprendeu a lógica de programação, o que muda é sintaxe. É a forma de escrever o código ali, respeitando a regra de cada linguagem de programação.
Bom, implementar e utilizar então uma linguagem de programação para desvios condicionais, estruturas de repressão, estruturas de dados homogêneas para desenvolvimento de algoritmos, que é a parte de lógica, né, em si de qualquer programa que a gente faça. Bom, conhecer e aplicar técnicas de orientação a objetos e padrões de objetos. A orientação a objeto, ela a programação em orientação a objetos, ela é uma programação mais de alto nível, que você começa a trabalhar com classe, com herança, com, vamos dizer assim, com conceitos, né, definições mais elaboradas. Então isso fica mais para a parte final do curso. Então a gente vai estar vendo isso daí sempre mais ao final do curso possível. Porque primeiro a gente aprende a programar o básico, depois a gente evolui e vai para essa orientação ao objeto. Desenvolver utilizando as principais estruturas de dados utilizadas em computação. Então ali a gente trabalha vários tipos de dados, de caractere, a dados experimentais, a dados analógicos sendo convertidos em dados digitais, com número inteiro, com número do tipo float. Então há uma série de coisas para a gente poder estar olhando e verificando aqui. Utilizar os principais métodos de ordenação e pesquisa, desenvolvimento de interface gráfica, desenvolvimento de softwares integrados. Esses dois desenvolvimentos aqui, tanto de interface quanto software, pensando na prática. Uma coisa é você, se você parar para pensar, a gente tem dois tipos de programação. A gente tem a programação de front-end, que é o que você vê na tela do seu computador, que é a parte visual do código, é onde você interage com o código em si. E você tem a parte de back-end, que é a parte do código a qual você não vê ele ser executado, que é o que está na parte de trás dessa interface. É onde acontecem os devidos cálculos, é onde que acontecem as devidas leituras do sistema, né, embarcado, do sistema a qual você está trabalhando. Então, é aqui que você diferencia basicamente o cara que é técnico mecatrônico, engenheiro mecatrônico ou engenheiro em alguma área que trabalha com programação. O cara, ele usa a programação para uma aplicação prática, não simplesmente essa programação aí que a gente vê na ciência da computação, que é o cara criando banco de dados, é o cara criando página web, fazendo softwares específicos, aí, por exemplo, um software para contabilidade, para gerenciamento de estoque. É diferente a finalidade, tá, de ambas as aplicações. E nós aqui sempre, como diz o nome da disciplina, né, nós estamos trabalhando aqui com aplicação aplicada, programação aplicada. Então, o que a gente está fazendo, a gente vai pensar que eu estou programando, entre eu e o ambiente externo existe uma placa, um hardware, e esse hardware está lendo o sensor, ele está atuando em um motor, algo desse tipo. Então, por isso aqui da programação aplicada. Por isso, é fácil associar essa disciplina à disciplina de laboratório de introdução robótica. Porque lá nós temos todos esses conceitos. A robótica, ela é uma programação aplicada. Então, por isso que no segundo bimestre vai ficar muito fácil a gente começar a associar uma coisa à outra. Assim que um conhecimento inicial, a gente conseguia consolidar ali um conhecimento inicial sobre ambas as disciplinas. Aí dá para colar uma com a outra e levar até o final do curso. Bom, eu não detalhei aqui as ementas, tópico por tópico, dentro do que a gente vai estar vendo. Basicamente, no primeiro bimestre eu vou trabalhar somente esses conceitos básicos em programação, voltados à parte de lógica. Então, nesse primeiro momento, é despertar em vocês, o objetivo aqui da disciplina será despertar em vocês o raciocínio lógico para a programação. Então a gente vai começar fazendo isso usando a eletrônica. Primeiro entendendo o que é digital, entendendo o que é analógico. Na sequência,
começando a ver essas operações no mundo digital, tá? Na sequência, segundo bimestre, aí, a gente entra, então, com introdução aos conceitos de algoritmos. Na verdade, isso talvez dá até para entrar agora no primeiro bimestre ainda, a gente falar sobre algo, né? Fazer uma relação. Mas no segundo, terceiro bimestre, a gente trabalha todas essas relações aí, porque na hora que embala, a coisa vai bem rapidamente. Basicamente, o que eu faço? No segundo bimestre, a gente vai ver a unidade 2, a unidade 3, a unidade 4, tá? A gente vê os itens 2, 3 e 4, a gente vê no segundo bimestre, que é quando a gente começa a programar, a gente vê os tipos de dados, a gente vê os controles de fluxo, a gente vê os métodos de repetição, podemos ver também métodos e funções e por aí vai. Às vezes um pouco disso, dependendo de como a coisa fluir, parte disso pode ficar para o terceiro bimestre. O item 7, que é a conexão com dispositivos, a gente faz essa relação a partir do momento que a gente começa a programar. Então, tudo que a gente está programando, a gente está pensando, ok? Nós estamos pensando em algo físico, o hardware. Então, a nossa programação, ela não ocorre virtual. Ela é uma programação física mesmo. Ali você tem um problema físico para resolver. Então, a conexão com o dispositivo, qual é o circuito eletrônico que vai estar no meio da programação e do que você quer fazer, a gente trabalha isso desde o início. Então, isso não é um tópico separado. É algo que a gente vai estar aplicando durante todo o curso. E programação visual aí, né, que é o item 6, que é justamente fazer a interface. Então, você quer, por exemplo, você quer acionar um motor de corrente contínua, que é esse motor aí de qualquer carrinho que você tem, que você pode ir lá quebrar o carrinho, tirar o motor. É um motorzinho de corrente contínua ali, normalmente de 6 ou 12 volts. E você quer controlar a velocidade desse motor. Você pode fazer isso, é muito simples fazer. Você controla a velocidade dele com 2 linhas de código. Você vai controlar a velocidade desse motor. Contudo, o que acontece? Nós, para você que está programando, ok, mas e para o usuário? Se você não estiver programando para você, o usuário desse código, ele precisa ter uma interface amigável para ele conseguir, porque pela linha de código ele não vai saber ler o que está lá e entender o que está acontecendo. Então você precisa, por exemplo, de criar uma tela, e essa tela tem uma barra que o cara faz o ajuste de velocidade que está ali, um sliderzinho mesmo. Então ele vai lá, põe velocidade 0 ou põe velocidade 100%, né? Ou você pode usar a unidade sua ali, metros por segundo ou RPM, o que você quiser colocar de unidade. Isso vai ficar da sua abordagem. E também, mais para a parte final de curso, a gente volta, a gente faz uma introdução, na verdade, né, à orientação ao objeto. A gente fala um pouco sobre isso daí. De modo geral, tá? Nosso calendário de aulas do primeiro bimestre começou, na verdade tá faltando até um dia aqui, que foi o dia 18, que foi a primeira reunião de boas-vindas feitas pelo Cefet como um todo, né? Não foi só aqui do campus de Divinópolis. Dia 24, semana passada, a gente estava nas reuniões, aí, os professores, nas reuniões de acolhimento. Hoje, dia 31 de maio, estou fazendo a apresentação da disciplina introdução, né, sobre o que a gente vai acontecer. Na semana que vem, a coisa já começa a acontecer, vamos dizer assim, que aí a gente já vai entrar realmente no conteúdo da disciplina, que é falar o quê? Sobre lógica digital. Na sequência, dia 14, a gente trabalha um pouco sobre sistemas de numeração, questão de constantes, variáveis. Eu já vou dividir nessas aulas aí, ver até que tanto a gente vai poder aprofundar nessa parte da lógica digital. Dia 28, a gente dá entrada a gente dá início, né, na verdade, a uma parte de lógica, mas uma lógica do ponto de vista de hardware, tá? Então a gente vai pensar um pouco nos componentes
eletrônicos. Essa é a ideia, a gente baixar um pouquinho o nível, mas a gente trabalha a lógica ali do ponto de vista de hardware. Então, como que eu organizo componentes eletrônicos para ter operações ali booleanas, né, que são essas variáveis booleanas. Então, a gente pode fazer operações booleanas. Então, a gente vai ver alguns desses elementos. A semana do dia 5, aquela semana de estudos autônomos, onde a gente não tem encontro síncrono. Vocês têm uma semana aí de folga para poder desembolar as atividades. E dia 17, que é o sábado, se necessário, a gente tem um plantão de dúvidas aí para fechamento do primeiro bimestre, ok? Então, esses são os nossos encontros aqui do primeiro bimestre. Vou ressaltar, chamar a atenção de vocês só para uma coisa. O pessoal que está matriculado, porque a turma lá no CIGA ela é dividida, né, no sistema acadêmico. Turma 1 e turma 2. Quem for da turma 1, tá lançado que os nossos dias de aula lá no CIGA ela acontece na segunda-feira à tarde. Porém, como a gente está no ensino remoto, não tem a divisão de turmas. Então, o registro de aula acontece como se fosse na segunda, porém tem a observação na descrição da aula. Quem for do grupo 1 vai ver isso. Quem for do grupo 2 não vai ver isso. Que é justamente lá a aula acontecendo na terça-feira, nesse horário aí de 10h40, de 10h50 até 11h40, tá? Só uma observação. Aproveitando aqui também que eu vi que algumas pessoas entraram e saíram, eu configuro a turma aqui do Teams, gente, de forma para eu ter controle, saber quem está chegando e a hora que está chegando. Então eu autorizo, né, a não ser os primeiros a entrar ali, que é o tempo que eu gasto para fazer esse procedimento de configuração. Então eu configuro para autorizar a sua entrada na sala. Então eu estou dando aula aqui, mas eu estou autorizando as pessoas que vão chegando atrasadas. Algumas pessoas não esperam um pouquinho, que você vai para uma sala de espera até eu liberar a sua entrada na sala. Espera um pouquinho que eu libero lá. Que aí antes de eu liberar, você já saiu e está tentando entrar de novo. Isso tanto para qualquer disciplina que seja a robótica, lá a introdução robótica, ou seja aqui para programação aplicada. Então, pediu para entrar na turma, espera que você será aceito. Na sala, ó, você vai para o hall de espera. Linguagens de programação. Como eu disse, a gente começa a aprender a primeira parte do curso de programação, onde a gente vê os conceitos básicos. A gente desenvolve isso em C, tá? É um C bem aplicado, um C para Arduino. Aí a gente tem uma plataforma específica para estar fazendo essa programação, plataforma online. Na segunda etapa, a gente vai ver como repetir todas essas estruturas, então é algo bem mais rápido. A gente faz isso no Python. E por fim, lá no final, a gente vê também que aí a gente dedica uma parte à questão da programação ali de interface, né, da IHM, que é a interface homem-máquina, que a gente usa o HTML e alguns recursos do Java para fazer essa interação de uma janela, por exemplo, da web, em que você controla um dispositivo eletrônico aí ao seu lado, tá? Gostaria muito, né, pelo menos seria muito bacana, se no segundo semestre desse ano a gente conseguisse voltar para o ensino presencial. Acho pouco provável disso acontecer, mas seria muito legal se a gente pudesse realmente ir para o laboratório para fazer essa questão de hardware e programação, as duas coisas conversarem ali. Sistema de avaliação nesse primeiro bimestre, como eu disse lá em laboratório de introdução, as disciplinas caminham separadamente. Então, mas segue mais ou menos a mesma estrutura, que seriam o quê? 2 trabalhos, cada trabalho valendo 10 pontos. A entrega prevista do primeiro trabalho é até às 18 horas do dia 25/6. Ou seja, daqui 25 dias vocês me entregam a primeira atividade. E a segunda, o segundo trabalho, né, a segunda atividade, vocês me entregam no dia 17/7, que é o último dia do bimestre. Então, esse dia 17/7 aí é impossível
prorrogar ele. O máximo que a gente pode fazer é antecipar, caso vocês estejam tranquilos, e pedir para acertar, para antecipar. Segue aquele mesmo esquema. Os trabalhos podem ser resolvidos em dupla ou individualmente. Isso para mim tanto faz. E tem o horário de atendimento aí extra classe. Então não está conseguindo resolver o exercício, tá dando cabeçada lá, não precisa dar cabeçada sozinho não. Abre para mim lá, entra em contato por e-mail ou em contato através de chat, que a gente agenda o atendimento. Eu dei uma olhada lá no horário de vocês, esse horário aqui de quinta-feira, de 10h45 até meio-dia. Até então vocês não têm aula programada para esse horário. Então tá tranquilo para a gente poder fazer o atendimento. Tá? Lembrando também que, caso não seja possível fazer o atendimento na quinta-feira, por algum motivo, manda a gente tentar achar um horário aí, de acordo com a minha agenda aqui, para esse atendimento, esclarecimento de dúvidas. Siga o mesmo padrão, então, como eu disse, Laboratório de Programação Aplicada, ele já inclusive está atualizado lá no SIGA-A. Eu já marquei as datas das avaliações, vocês vão ver que eu já criei isso lá no SIGA-A. Então, as datas lá do dia 25 e do dia 17 de julho já estão agendados para entregas de trabalho. Lembrando que todos os arquivos estarão disponíveis no SIGA-A. O material de slide dessa aula, inclusive, já está lá no SIGA-A. Falta só o link da aula, né? A gente está gravando agora. A gravação da aula vai para o YouTube e é disponibilizado toda quinta-feira. Então a aula acontece hoje, mas na quinta-feira eu subo tudo de uma vez para o YouTube. O Microsoft Teams é nosso momento aqui de encontro, né? Onde a gente troca uma ideia. E também para o atendimento extra classe. E em termos, se tivermos algum problema, né, a gente tenta adotar uma outra plataforma alternativa aqui para os nossos encontros síncronos. Aproveitando aqui, gente, que eu estou falando disso, quem é o representante de turma aqui do segundo ano? Quem são, né? Normalmente é 1 ou 2. Bom, mandaram aqui no chat. Deixa eu abrir aqui. Humberto, você e quem? Quem está aí com você nessa parceria? Que normalmente não é uma pessoa só. Você é o representante? Quem é o vice? Ok, eu pergunto isso daqui, gente, que na eventualidade de dar algum problema, eu precisar de passar alguma informação mais urgente, eu vou entrar então em contato com o Humberto e com o Matheus, né? O Matheus Salles, para que eles entrem em contato com vocês aí, que normalmente eu acho que o grupo de WhatsApp nesse momento ele é mais dinâmico, né, do que mandar mensagem pelo SIGA. Então, mesmo que eu coloque a notícia no SIGA, eu gosto muito de pedir aos representantes de turma que divulguem isso no grupo de WhatsApp, que é justamente alertá-los para acesso ao SIGA. Bom, coloquei algumas referências bibliográficas aqui que eu tirei inclusive do projeto de curso, do curso técnico lá da proposta do curso técnico em mecatrônica. Vocês vão precisar propriamente desses livros? Não, tá? É uma fonte bacana, mas a programação ela nos dá a liberdade, na verdade, de fazer o quê? Ela nos dá a liberdade de encontrar muito material e muito material bom na internet. Então, eu preciso de implementar lá um for, que é um tipo de looping da programação. Estou programando esse for em quê? Estou programando em C ou estou programando em Python? Se você está programando em C, você vai encontrar qualquer linguagem de programação, na verdade. Não sei, se você está no C, se você está no Python, você vai encontrar um monte de sites, um monte de curso. Cada curso com essa parte, com exemplos diferentes. Então, a programação em si, a gente precisa... É bacana ter o livro, é importante ter o livro,
Mas a gente consegue levar muito tranquilamente o curso sem o livro em mãos, principalmente agora no ensino remoto, tá? A parte de sistemas digitais, o que for necessário, eu disponibilizo o arquivo, eu escaneio o livro e compartilho com vocês aí através do SIGA. Então a gente tem um livro de sistemas digitais, princípios e aplicações do TOT. A gente tem esse livro, é o livro que eu uso, né, que eu estudei para aprender Python, que é a Introdução à Programação usando Python, um foco no desenvolvimento de aplicações. Eu tenho até esse livro aqui, ó, só motivo de capa, eu vou mostrar ele aqui, ó. É esse livro aqui, ó, vocês estão vendo a capa dele aí, né? Ó, é esse livro aqui, um livro muito bom. Aí você tem lá esse livro, Algoritmos e Programação, Teoria e Prática, Algoritmos, Teoria e Prática, e Lógica de Programação, a construção de algoritmo e estrutura de dados. Então são alguns livros de referência, caso a coisa não esteja encaixando, que você possa pegar, consultar esse material para estar desenvolvendo a atividade, o aprendizado na disciplina. Turma, vou deixar muito claro, tá? A programação em si, a gente vai fazer a mesma coisa no final da história. Então a gente tem um objetivo e esse objetivo vai ser alcançado por todo mundo. Porém, programação, ela é individual. 2 pessoas ou mais pessoas não pensam da mesma forma para resolver o mesmo problema. Então vocês podem existir os mais diversos caminhos para se apresentar a mesma solução de lógica. Algumas pessoas terão mais facilidade do que outras. Por quê? Tem gente que tem mais facilidade em se organizar do que outras. E programação é um pensamento organizado. Exemplo disso, você pode fazer um bolo de qualquer jeito? Isso é possível, fazer um bolo de qualquer jeito? Não, não é. Mesmo você conhecendo todos os ingredientes, sabendo a quantidade de cada ingrediente, você não pode colocar isso em qualquer ordem. Você tem uma ordem que você tem que respeitar. Para quê? Para que o seu bolo saia um bolo gostoso, macio, que cresça. Se você faz de qualquer jeito a coisa, ou se você inverte uma ou outra etapa, o bolo não vai sair, tá? E é justamente disso que a gente precisa. A programação é da mesma forma. Tem gente que vai se organizar e vai resolver o problema com 2 linhas. Tem gente que não vai conseguir se organizar bem e vai gastar 10 linhas para resolver a mesma coisa. Então, a gente precisa, tá, dessa liberdade. E vocês vão ter que aprender a gerenciar e se organizarem. Então, esse processo de aprender a se organizar talvez seja a parte mais difícil da disciplina Laboratório de Programação Aplicada. Então, a organização aqui, e quando eu digo organização, é organização de ideias, tá? Então, é preciso começar agora a pensar estruturado. Programação é um pensamento estruturado. Então, agora está na hora de começar a estruturar o pensamento. Como que eu devo proceder para resolver os problemas em si? Então, entrem cientes disso. Você vai ver gente falar que programação é muito difícil, que programação é não sei o quê. Não, programação é algo relativamente fácil, mas depende de você aprender a se organizar, tá? Então precisa organizar sim as ideias para que a programação aqui saia fluidamente. Aí a gente tem as mais diversas soluções, principalmente mais lá no final do curso, onde vocês já estão dominando várias ferramentas, vários recursos. Então aí que a coisa fica sortida e cada dupla apresenta uma solução diferente, o que é bem bacana. Bom, sobre a disciplina, alguém tem alguma dúvida?
Alguém quer tentar esclarecer algo aqui? Não? Beleza, então. Turma, vou liberar-os nesse momento, então. A aula aqui está encerrada. Durante a semana, eu faço o upload do vídeo lá no SIGA e espero vocês na quinta-feira, ok? Beleza, é só isso mesmo, não vou dar recado, não vou falar mais nada não. Na quinta-feira a gente se encontra para fechar a parte lá de manipuladores em laboratório de introdução robótica. Combinado assim? Um abraço a todos, boa semana, até quinta-feira então.